Graça e paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, por mais um momento da leitura da palavra do Senhor. E hoje a nossa leitura será nos livros de 2 Reis, do capítulo 10 ao capítulo 12, e João, aleluia, capítulo 1, do versículo 29 ao 51. Iniciamos a nossa leitura. Os filhos de Acabe são mortos. Na cidade de Samaria morava 70 filhos do rei Acabe. Jeú escreveu carta e as mandou às autoridades da cidade, aos líderes e às pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe. A carta dizia assim: vocês estão encarregados de tomar conta dos filhos do rei. E tem carros de guerra, cavalos, armas e cidades cercadas de muralha. Portanto, assim que receberem esta carta, escolha o melhor e o mais capaz dos filhos do rei, ponha no trono do pai e lutem para defendê-lo. As autoridades de Samaria ficaram apavoradas e disseram: como podemos ir contra Jeú, se nem o rei Jorão e nem o rei Acasias conseguiram fazer isso? Aí o oficial encarregado do palácio e o oficial encarregado da cidade, junto com os líderes e as pessoas que tomavam conta dos filhos de Acabe, mandaram a Jeú esta mensagem: nós somos os seus criados e estamos prontos a fazer tudo o que o Senhor disser. Porém, não vamos colocar ninguém como rei. Faça o que achar melhor. Então Jeú escreveu outra carta em que dizia o seguinte: se vocês estão do meu lado e estão prontos para seguir as minhas ordens, traga as cabeças dos filhos do rei Acabe para mim, aqui em Jeruel, amanhã a esta hora. Os 70 filhos de Acabe moravam com os principais cidadãos de Samaria e os que estavam criando. Quando receberam a carta de Jeú, os líderes de Samaria mataram todos os 70 príncipes. Depois puseram as cabeças dele em cesto e mandaram para Jeú em Jeruel. Foram contar a Jeú que as cabeças dos filhos de Acabe haviam sido trazidas. Então Jeú ordenou: faça com ela 2 montões no portão da cidade e deixe que fique lá até amanhã cedo. Ele saiu de manhã e foi até o portão e disse ao povo que estava ali: fui eu que fiz uma revolta contra o rei Jorão e o matei. Vocês não são culpados disso. Mas quem foi quem matou todos estes? Isso prova que vai acontecer tudo aquilo que o Senhor Deus disse a respeito dos descendentes de Acabe. O Senhor fez aquilo que prometeu por meio do seu servo Elias. Então Jeú mandou matar todos os outros parentes de Acabe, que moravam em Jeruel, e também todas as autoridades de seu governo, amigos íntimos e sacerdote. Não escapou nenhum deles. Os parentes do rei Acasias são mortos. Jeú saiu de Jeruel para ir até Samaria. No caminho, num lugar chamado Campo dos Pastores, ele encontrou alguns parentes do falecido rei Acasias, de Judá, e lhe perguntou: quem são vocês? Eles responderam: somos parentes de Acasias. Estamos indo para Jeruel, a fim de cumprimentar os filhos da rainha Jezabel e o resto da família do rei. Então Jeú ordenou aos seus homens: pegue essa gente, quero todos vivos. Eles os prenderam e os mataram perto de um poço que havia ali. Eram 42 ao todo, e nenhum deles foi deixado vivo. Os outros parentes de Acabe são mortos. Jeú saiu dali e no caminho encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que havia ido falar com ele. Jeú cumprimentou e disse: será que nós dois estamos pensando do mesmo jeito? Sim, respondeu Jonadab. Então me dê a sua mão, disse Jeú. Eles apertaram as mãos e Jeú ajudou Jonadab a subir no seu carro de guerra. Jeú disse: venha comigo e veja você mesmo como sou dedicado a Deus, o Senhor. E Jeú levou seu carro para Samaria. Quando chegaram lá, Jeú matou todos os parentes de Acabe, não deixou nenhum vivo, conforme o Senhor tinha dito a Elias que ia acontecer. Os adoradores de Baal são mortos.
Jeú reuniu o povo de Samaria e disse: O rei Acabe serviu pouco o Deus Baal, mas eu servirei muito. Portanto, reúna agora todos os profetas de Baal, todos os seus adoradores e todos os seus sacerdotes, que não falte nenhum, pois eu vou oferecer um grande sacrifício a Baal, e que não vier será morto. Mas esse era um jeito de Jeú enganar os adoradores de Baal, para poder matá-lo. Então Jeú deu a seguinte ordem: anuncie um dia de adoração em honra do Deus Baal. O aviso foi feito, e Jeú mandou mensageiro por toda a terra de Israel. Então vieram todos os adoradores de Baal. Não faltou nenhum. Eles entraram no templo de Baal, que ficou completamente cheio. Então Jeú mandou que o sacerdote encarregado dos mantos sagrados trouxesse os mantos e entregasse aos adoradores. Depois disso, Jeú entrou no templo com Jonadab, filho de Recabe, e disse às pessoas que estavam ali: Vejam bem que somente adoradores de Baal estejam aqui, e que nenhum adorador de Deus, o Senhor, tenha entrado. Aí ele e Jonadab entraram para oferecer sacrifício e queimar oferta a Baal. Jeú havia mandado que 80 homens ficassem do lado de fora, dando-lhe a seguinte ordem: mantém todas essas pessoas que eu vou entregar a você. Matem todas essas pessoas que eu vou entregar a vocês. Quem deixar uma delas escapar, pagará com a vida por isso. Assim que Jeú apresentou as ofertas, disse aos guardas e aos oficiais: Entre e matem todos, não deixe que nenhum escape. Eles entraram com as espadas na mão, mataram todos e jogaram os corpos para fora. Então entraram no santuário interior do templo, levaram para fora e mataram. Também destruíram a coluna de Baal e o seu templo, e ficaram esse tempo virá uma privada que existe até hoje. Fizeram esse tempo virá uma privada até hoje. Foi assim que Jeú acabou com a adoração de Baal em Israel, mas ele não abandonou os pecados do rei Jeroboão, filho de Nebate, que levou o povo de Israel a cometer o pecado de adorar os touros de ouro que ele havia colocado em Betel e em Dan. O Senhor Deus disse a Jeú: Você fez com os descendentes de Acabe tudo aquilo que eu queria que fizesse. Por isso prometo que até a quarta geração os seus descendentes serão reis de Israel. Mas Jeú não obedeceu de todo o seu coração a lei do Senhor, o Deus de Israel, nem abandonou aqueles mesmos pecados que Jeroboão havia feito o povo de Israel cometer no passado. A morte de Jeú. Nesse tempo, o Senhor Deus começou a diminuir o território de Israel. O rei Hazael da Síria conquistou todas as terras israelitas, que ficava ao leste do rio Jordão, até a cidade de Aroê, no rio Armon, no sul. Isso incluía as regiões de Gileade e Bazã, onde moravam as tribos de Gade, Ruben e Manassés, do leste. Todas as outras coisas que Jeú fez, e também os seus atos de coragem, estão escritos na história dos reis de Israel. Ele morreu e foi sepultado em Samaria, e o seu filho Jeocásia ficou no lugar dele como rei. Jeú governou 28 anos em Samaria como rei de Israel. Capítulo 11. Aleluia, de 2 Reis. A rainha Atalia de Judá. Assim que Atalia, mãe do rei Acasias, soube da morte do filho, deu ordem para que todas as pessoas da família real fossem mortas. Somente Joás, filho de Acasias, escapou. Ele ia ser morto junto com os outros, mas foi salvo pela sua tia Jeozeba, que era filha do rei Jorão e meia-irmã de Acasias. Ela levou Joás, a sua babá, para um quarto do templo e escondeu
de Atalia. Assim ele não foi morto durante 6 anos. Joseba cuidou do menino e conservou-o escondido no templo, enquanto Atalia era a rainha. No 7º ano, o sacerdote Joiada mandou chamar os oficiais encarregados dos guardas-costas e dos guardas do palácio e disse que viesse ao templo. Ali ele fez com que jurasse concordar com o que havia planejado fazer. Então eles mostrou Joás, o filho do rei Acasia, e deu a ele a seguinte ordem: quando vocês ficarem no serviço no sábado, a terça parte deve guardar o palácio, outra terça parte deve ficar de guarda no portão sul, e a outra terça parte deve ficar no portão atrás dos outros guardas. Os 2 grupos que deixarem o serviço no sábado ficarão de guarda no templo, para proteger o rei. Vocês devem guardar o rei Joás com as espadas nas mãos e ir com ele a qualquer lugar onde ele for. Qualquer pessoa que chegar perto de vocês deve ser morta. Os oficiais obedeceram a ordem de Joiada e levaram a ele os seus soldados, isto é, os que saíram do serviço no sábado e os que entravam no serviço no sábado. Joiada entregou aos oficiais as lanças e os escudos que tinha sido do rei Davi, que havia ficado guardado no templo. Ele pôs os soldados amarrados com espada por toda a frente do templo, para proteger o rei. Então Joiada levou Joás para fora, colocou a coroa na cabeça dele e lhe deu uma coroa, uma cópia da lei. Aí Joás foi ungido e apresentado como rei. O povo bateu palmas e gritou: Viva o rei! A rainha Atalia ouviu o barulho que os guardas e o povo fazia e foi até o templo, onde todos estavam reunidos. Ela viu o novo rei perto da coluna, na entrada do templo, conforme era o costume. Ele estava rodeado pelos oficiais e pelos corneteiros, e todo o povo estava gritando de alegria e tocando trombetas em sinal de desprezo de Atalia. Em sinal de desprezo, Atalia rasgou as suas roupas e gritou: Traição, traição! O sacerdote Joiada não queria que Atalia fosse morta na área do templo, e por isso deu aos oficiais do exército a seguinte ordem: leve a rainha para fora, passando pelo meio das filas de guarda, e matem qualquer pessoa que ficar salva lá. Então eles a prenderam e levaram para o palácio, e ali no portão dos cavalos ela foi morta. As reformas de Joiada. O sacerdote Joiada fez uma aliança entre o Senhor Deus, o rei e o povo, a fim de que eles fossem o povo de Deus. Fez também um acordo entre o rei e o povo. Então o povo foi até o templo de Deus Baal e o derrubou. Ele despedaçaram os altares, os ídolos, e ali em frente dos altares mataram Matã, o sacerdote de Baal. Joiada pôs guardas no templo, e então ele e os oficiais, aleluia, a guarda pessoal do rei e as guardas do palácio levaram o rei do templo para o palácio, e o povo todo foi atrás. Joás entrou pelo portão da guarda e sentou-se no trono. Todo o povo estava feliz, e a cidade de Jerusalém ficou calma depois que Atalia foi morta no palácio. Joás tinha 7 anos de idade quando se tornou rei. O reinado de Joás de Judá. No 7º ano do reinado de Jeú de Israel, Joás tornou rei de Judá. Ele governou em Jerusalém 40 anos. A mãe dele se chamava Ziba e era da cidade de Beceba. Durante toda a sua vida, Joás fez o que agrada a Deus o Senhor, pois o sacerdote Joiada o aconselhava. No entanto, os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, e o povo continuou a oferecer sacrifício e queimar incenso ali. Joás chamou os sacerdotes
e mandou que eles juntasse todo o dinheiro recolhido do templo, isto é, os pagamentos pelos sacrifícios e os impostos do templo, o dinheiro das promessas e as ofertas voluntárias. Cada sacerdote era responsável pelo dinheiro trazido pelas pessoas que ele servia. O dinheiro era para ser usado nos concertos do templo, mas no ano 23 do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não haviam feito nenhum concerto. Por isso Joás chamou Joiada e os outros sacerdotes e lhe perguntou: por que vocês não estão consertando o templo? De agora em diante não fique com o dinheiro que receberam, mas entregue para os consertos que possa ser feito. Os sacerdotes concordaram com isso e também concordaram e não ficaram encarregados de fazer o conserto do templo. Então Joiada pegou uma caixa e fez uma abertura na tampa e pôs a caixa como altar, no lado direito de quem entra no templo. O sacerdote que tomava conta da entrada punha a caixa todo o dinheiro dado pelos adoradores. Quando via que já havia muito dinheiro na caixa, os sacerdotes do rei e o grande sacerdote vinham, contava o dinheiro e punha em saco. Depois registrava a quantia certa. Eles entregavam o dinheiro aos homens que estavam encarregados do trabalho do templo, e eles passavam aos carpinteiros e os construtores. Os predeiros e os cortadores de pedra também compravam a madeira e as pedras para os concertos e pagava todas as outras despesas necessárias. No entanto, nenhuma parte do dinheiro era usada para se fazerem taças de prata, bacias, trombetas, tesouras de aparar pavios de lamparina ou qualquer outro objeto de prata ou de ouro. Todo o dinheiro era usado para pagar os trabalhadores e para comprar o material dos concertos. Os homens encarregados do trabalho eram homens honestos em tudo, e por isso não havia necessidade de pedir que prestassem conta do dinheiro. O dinheiro das ofertas para tirar culpa e das ofertas para tirar pecados não era colocado na caixa, mas ficava com o sacerdote. Nessa época, o rei Hazael da Síria atacou a cidade de Gate e a conquistou depois que resolveu atacar Jerusalém. O rei Joás de Judá pegou todas as ofertas que Josafá, Jorão e Acasias, que havia sido rei antes dele, havia separado para Deus o Senhor. Junto com essas ofertas, ele pôs à prova ele pôs as suas próprias ofertas e todo o ouro que havia no tesouro do templo e no palácio, e mandou todo como presente para o rei Hazael. Então Hazael desistiu de atacar Jerusalém. Todas as outras coisas que o rei Joás fez estão escritas na história dos reis de Judá. Os oficiais do rei Joás fizeram uma revolta contra ele. Então dois dele, Josacá, filho de Semeate, e Josadab, filho de Somé, o mataram na casa construída no aterro que havia sido feito do lado leste da cidade de Jerusalém, na estrada de que desce para a cidade de Sila. Joás foi sepultado nos túmulos dos reis na cidade de Davi, e o seu filho Amazias ficou no lugar dele como rei. Essa foi a nossa leitura nos livros de 2 Reis. Vamos para João. Aleluia, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Do versículo 35. Aleluia, glória a Deus. Dos versículos 29, perdão, igreja, 29 ao 51. O Cordeiro de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus vindo na direção dele e disse: aí está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu estava falando a respeito dele, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, pois antes de eu nascer, ele já existia.
Eu mesmo não sabia quem ele era, mas vim batizando com água, para que o povo de Israel saiba que ele é. João continuou: Eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e parar sobre ele. Eu não sabia quem ele era, mas Deus, que me mandou batizar com água, me disse: Você vai ver o Espírito descer e soprar sobre um homem. Esse é quem batiza com o Espírito Santo. E eu vi isso, e por esse motivo tenho declarado que ele é o Filho de Deus. Os primeiros discípulos. No dia seguinte, João estava outra vez ali com dois dos seus discípulos, quando viu Jesus passar e disse: Aí está o Cordeiro de Deus. Quando os dois discípulos de João ouviram isso, saíram seguindo Jesus. Então Jesus olhou para trás, viu que ele seguia e perguntou: O que vocês estão procurando? Eles, pergun eles perguntaram: Rabi, onde é que o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. Venham ver, disse Jesus. Então eles foram, viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele o resto daquele dia. Isso aconteceu mais ou menos às 4 horas da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos homens que tinham ouvido João falar a respeito de Jesus e por isso o havia seguido. A primeira coisa que André fez foi procurar o seu irmão Simão e disse a ele: Achamos o Messias, Messias que quer dizer Cristo. Então André levou seu irmão a Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: Você é Simão, filho de João, mas de agora em diante o seu nome será Cefas. Cefas é o mesmo que Pedro, que quer dizer pedra. Jesus chama Filipe e Natanael. No dia seguinte, Jesus resolveu ir à região da Galiléia. Antes de ir, Filipe foi procurar e disse: Venha comigo. Filipe era de Betsaida, de onde eram também André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e disse: Achamos aquele a respeito de quem Moisés escreveu no livro da lei e sobre quem os profetas também escreveram. É Jesus, filho de José, da cidade de Nazaré. Natanael perguntou: Será que pode sair alguma coisa boa de Nazaré? Venha ver, respondeu Filipe. Quando Jesus viu Natanael chegando, disse a respeito dele: Aí está um verdadeiro israelita, um homem realmente sincero. Então Natanael perguntou a Jesus: De onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: Antes que Filipe chamasse você, eu já tinha visto você sentado debaixo daquela figueira. Então Natanael exclamou: Mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Jesus respondeu: Você crê em mim só porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Pois você verá coisas maiores do que esta. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo, oh aleluia, sobre o Filho do Homem. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo possa vos abençoar em nome de Jesus.